João, capítulo 20, o verso é o 21. João 20, o verso é o 21. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Tá ali, né? O pastor vai ler, aí depois você vai ler sozinho, tá? Sem o pastor. Primeiro o pastor, depois vocês. Vamos lá. Então Jesus disse de novo: que a paz estejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Agora a igreja. Senhor, que palavra, Senhor, é essa? Palavra poderosa, Senhor, na nossa vida. Faz parte da oração de Jesus. Senhor, Ele nos envia, Senhor, com autoridade, com poder, assim como Ele foi enviá-lo, Senhor. E agora, Senhor, nós queremos que o Senhor venha usar essa palavra, Senhor, aplicar essa palavra no nosso coração, para que a gente venha, Senhor, se apoderar dessa palavra nesta noite, venha colocá-la em prática na nossa vida e que saiamos daqui, Senhor, servindo na missão que Jesus nos deu. Senhor, venha tomar conta de nós. Não permita, Senhor, que a nossa mente venha vaguear daqui, que vamos lá fora, Senhor, não permita, mas que a nossa mente possa ficar cativa aqui, Senhor, e que cativos aqui a gente possa pegar essa semente que vai ser plantada, e que essa semente venha frutificar aqui no nosso coração, a 100 por 1, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Querido, que responsa nossa, mas que autoridade a nossa, que privilégio nosso, que bênção é a nossa missão nessa terra. Porque olha bem, a gente tem a mesma missão que Jesus. Eu queria até intitular essa palavra em a missão 2, né? Missão 1, a missão de Jesus. A missão 2, a nossa missão. Jesus veio na terra, veio fazer aquilo que a gente não podia fazer. Aquilo que a gente não podia fazer, Ele fez. Quer dizer, tinha que se pagar pelo pecado. E a palavra de Deus diz que o sangue de cordeiro apaga a cicatriz. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu não poderia morrer para salvar ninguém. Eu não poderia fazer isso. Você não poderia fazer isso. Você não poderia morrer no meu lugar, nem eu no teu lugar. Jesus podia. Porque Ele era imaculado, não tinha nele mácula, não tinha nele mancha, não tinha nele pecado. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. Sem defeito. E aí, Ele era o defeito. Ele era sem defeito. O único sem defeito era Ele. E aí Ele veio. Ele veio e fez o sacrifício cabal. Quando Ele disse lá na cruz, lá, está consumado. Ele está dizendo, não precisa inventar mais nada. Não precisa de arremate nenhum. Eu completei a obra salvífica. Mas antes de acontecer isso, Ele deu para a gente uma instrução. Ele deu para a gente uma determinação. Ele deu para a gente uma deixa. Ele deixou para nós uma semente. E nesse capítulo 20 do Evangelho de João, Ele está dizendo para nós, no verso 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, ó, a missão 2, nós temos a mesma missão que Jesus. E Jesus fez muitas coisas que deixou de exemplo para nós. Mas eu quero relatar, Edmilson, só 3. Só vou relatar 3 que Jesus deixou para nós. E que se nós fizermos, nós vamos conseguir fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer.
Porque olha bem, Jesus veio, né, a missão de Jesus era salvar a humanidade. E Jesus, ele veio, morreu na cruz, deixou esse evangelho aqui e aí deu a nossa missão. Ele passou a missão dele para nós. Eu preciso salvar a terra, eu quero salvar a terra, eu quero alcançar as pessoas dessa terra e eu estou enviando vocês. Eu vim para isso e agora eu já fiz o que era necessário, eu já fiz o que você não podia fazer, eu já fiz o que era cabido a mim e agora eu passo para você a missão de fazer o que eu fiz. Que coisa gloriosa! Você sabia que os anjos fizeram isso? Os anjos quiseram, anelaram a nossa função. Mas aí Deus disse, não. Essa missão eu dei aos filhos dos homens. E tem 3 coisas que Jesus fez, irmãos. Que nós que somos a igreja do Senhor na terra, somos uma igreja na visão celular, que se nós fizermos, nós vamos continuar avançando. Que alegria, amados, que alegria. Que festa no domingo passado. Eu tenho falado com os irmãos, a gente teve a reunião aqui na segunda-feira da liderança. Falei que a gente está andando em nuvens assim ainda. Cheguei andando em nuvens na segunda, na terça. 15 almas para Jesus. 15 almas. É legal, é lógico que podia ser mais. Em dezembro vai ser muito mais, em nome de Jesus. Porque o nosso sonho de 50 foi transferido para dezembro, não morreu não. 50 almas. A gente caminha nas nuvens assim, a gente via as pessoas se achegando a Jesus. Mas, queridos, nós precisamos fazer mais, muito mais. Nós precisamos do exemplo melhor. Não tem melhor exemplo a gente seguir do que o exemplo de Jesus. A gente segue o exemplo dos apóstolos, é legal demais. O discípulo é legal demais. Mas seguir o exemplo de Jesus é ainda melhor. Eu quero relatar com vocês nessa noite, nessa nossa missão 2, o que nós precisamos fazer. Jesus fez 3 coisas, fez mais de 3, mas eu quero relatar 3 coisas que Jesus fez. Que se nós fizermos, nós vamos ver o poder de Deus descer sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, e esse crescimento que já é notório vai ser exponencial. Exponencial. Você sabia que o alvo da nossa igreja é uma pessoa para Jesus? É uma pessoa no ano, para Jesus. Uma pessoa por ano para Jesus. Só que é uma pessoa da Aline, é uma pessoa da Jaqueline, é uma da Luísa, da Cristal, do Edmilson. É uma de cada um. E aí a gente vai multiplicar todo ano o nosso número. As 3 coisas que Jesus fez, vamos lá. Primeira coisa que Jesus fez, Jesus Cristo, ele veio e ele denunciou o pecado. Jesus veio para denunciar o pecado. Jesus veio para trazer a luz. E a palavra de Deus diz assim, a gente até sabe João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o 17 diz assim, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quem tem obra má não pode se aproximar da luz para que a sua maldade não seja revelada. Então Jesus veio denunciar o pecado da humanidade. Jesus veio para dizer que tem o crente, o servo dele, aquele que recebe ele como Senhor da sua vida, precisa levar uma vida de santidade. Não pode mais viver no pecado, porque o pecado era a nossa prática antes de Jesus. Mas depois que tivemos o encontro com ele, o pecado não pode mais nos assediar. Lu, eu esqueci que as crianças iam sair. Vai sair? Poucas crianças, então vai sair. Então, queridos, Jesus veio para denunciar o pecado. Por quê? Porque a luz, ele é a luz. E quando a gente se aproxima da luz, as coisas ruins são manifestas. Jesus veio para denunciar o pecado, veio dizer para mim e para você que nós precisamos levar uma vida de santidade, de pureza. Nós somos uma igreja nova.
Mas não somos uma igreja, nós somos uma igreja liberta, não somos uma igreja libertina. O que era pecado ontem continua a ser pecado hoje. Nós estamos vivendo aí no mês, né, que é o mês do LGBT, né, que é gays, lésbicas, simpatizantes. Estamos vivendo um tempo da ideologia de gênero. E ontem eu postei lá, eu faço parte da ideologia de Gênesis. Eu postei lá, não diga que é amor o que Deus chamou de pecado. E nós não podemos nos conformar com o pecado, amado. É pecado, a palavra de Deus continua a mesma. E nós não podemos compactuar com o pecado. Nós viemos para a luz para que a nossa obra seja manifesta, porque são feitas em Deus. Então, precisamos levar uma vida de santidade. Precisamos levar uma vida de santidade. Temos muito casal de jovens na igreja. Namoro, preguei isso no noivado da Yasmin, né? Nem noivado dá direito a ter relação sexual antes do casamento. Namoro, muito menos. Vida de santidade com Deus é não praticar sexo fora do casamento, nem antes do casamento. É muito bom, mas no casamento precisamos nos afastar do mal. E não é só o sexo que é fora do casamento que é pecado. Precisamos afastar do mal, amado. Precisamos saber onde estamos colocando a nossa mente, onde estamos colocando os nossos olhos, onde estamos colocando os nossos ouvidos. Precisamos saber onde estamos indo, o que estamos fazendo. Precisamos saber se nós estamos, porque às vezes a gente pensa que pecado é só errar, fazer algo errado. Mas a palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e que também não faz, também comete pecado. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi denunciar o pecado. Sabe aquele seu amigo? Você está querendo ganhar ele para Jesus. Você não ganha ele para Jesus fazendo o que ele faz. Porque ele quer que você faça o que ele faz. Mas na hora que você fizer, ele vai levantar o dedo para você e vai te envergonhar. Eu lembro, eu tive uma namorada na juventude, adolescência. Eu era um cristão de berço, fiquei um tempo afastado, mas era um cristão de berço. E aí no final de ano, lá estava todo mundo reunido. E aí vieram com uma taça de vinho bem geladinha. Bebe aí. Não, bebo não, gente. Sabe que eu sou crente? A família dela, e não era. Aquele crente que bebia, aquele crente que fumava. Toma aí. Não quero não. De tanto insistir, irmãos. De tanto insistiu, nada a ver. Eu peguei aquela taça de vinho geladinha. Fazia até aquele bigodinho assim. Que coisa boa. Mas foi acabar o copo, zerar o copo, eu botar o copo em cima da mesa. Todos os dedos se viraram para mim. Ah, seu crentinho. Seu crentinho. Mas é assim que o diabo faz. Ele te oferece coisas que parecem boas. Mas a palavra de Deus diz que o final do pecado é a morte. É a morte. Portanto, amados, nós temos que andar em santidade de vida. Nós não vamos ganhar ninguém praticando o pecado que ele pratica. Nós vamos ganhar alguém mostrando novidade de vida. Quando as pessoas vão querer o seu Deus, quando souber que você é diferente, que ele mudou a sua história, que ele mudou a sua vida. E aí as pessoas querem ser diferentes com você. A gente vive muito na era do isso não tem nada a ver. E tem tudo a ver, irmãos. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi denunciar o pecado. Lá na escola, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na vizinhança, lá na família. Pecado é pecado. Não vamos dar outro nome àquilo que Deus chamou de pecado. Segunda coisa que Jesus faz é dobrar o joelho. Jesus era Deus. É Deus.
Em diversos momentos na Bíblia você vai ver Jesus orando. Jesus orava. Jesus orava antes de um milagre. Jesus orava antes da escolha de um discípulo. Jesus orava quando estava prestes a entregar a vida por nós. Jesus tinha vigílias de oração, momentos íntimos de oração, jejum. Jesus dobrava o joelho. Amados, e quando nós dobramos o joelho diante de Deus, quando nós nos prostramos diante de Deus, Ele vem com a gente. Ele acompanha a gente no restante da caminhada. Quando nós prostramos diante do Senhor em adoração, Ele vai depois com a gente para nossa luta, para nossa batalha. A palavra de Deus diz que Jairo fez isso. Jairo chegou lá e prostrou e disse: Senhor, minha filha morreu, minha filha está muito doente. E o texto é tão lindo que o texto diz assim: Jesus foi com ele. Quando você adora, Jesus vai com você. Mas nós precisamos orar. Precisamos orar. Amados, nós ficamos aqui 21 dias de jejum e oração. Tinha irmãos nossos que vieram de igrejas tradicionais, como a nossa mesmo, diziam: pastor, eu nunca fiz jejum. Pastor, eu nunca sei nem o que é jejum. Senão 21 dias de jejum e oração. E Deus começou a dar uma direção. Fizemos 21 dias de jejum e oração. 27 dias depois, 15 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Foram batizadas, restauradas, renovadas. 21 dias de oração e jejum. Iniciamos um clamor, uma busca de oração, e Deus tem manifestado, tem mostrado muita coisa para a igreja do Senhor. Em alguns momentos precisa até se podar, mas para que o crescimento aconteça, a gente precisa orar. Pastor, carrega o chavão de muito antigo, que alguém disse, eu não sei quem foi, e eu gostei, e eu copiei. Nenhuma oração. Oi? Nenhuma oração. Pouca oração. Muita oração. Aleluia. Então, temos que orar. Temos que orar mais. Jesus, sendo Deus, orava. Jesus, sendo Deus, se prostrava. E quando nós prostramos, alguém disse que o melhor sentido de adoração é prostrar-me. Porque quando eu me prostro, eu estou dizendo para Deus que eu sou muito pequeno, que eu estou me achando muito pequeno. E quando eu me acho muito pequeno, a perfeição dele, a graça dele, a misericórdia dele habita em mim. Quando eu sou altivo, egocêntrico, egoísta, eu não preciso dele. Mas quando eu me rendo, ele vai comigo. Quando eu me rendo, ele me acompanha. Quando eu me rendo, ele vai para a minha batalha, para a minha peleja. Quando eu me rendo, ele vai para o meu sofrimento. Quando eu me rendo, ele vai comigo. Então, mas Jesus denunciou o pecado. Jesus dobrou os joelhos. E Jesus abriu os braços. Sabia que o abraço é algo poderoso? Tinha um comercial de uma camiseta que dizia assim: eu não sei quem inventou o abraço, mas por certo estavam duas pessoas caminhando, e aí uma pessoa ia cair, a outra correu e abraçou. Não foi não. Quando Deus
te deu os braços, Ele estava criando o abraço. Tem tanta gente precisando de um abraço. Tem tanta gente precisando de um abraço. Eu postei no grupo dos pastores, amados. Coisa boa a gente copia, né? Postei no grupo dos pastores da mentoria de BH. A gente tem mais de 100 pastores lá. Só aqui na Baixada. E eu postei que o momento mais emocionante no domingo foi quando uma líder doida, maluca, miolo mole, saiu da piscina e foi lá e ofereceu as costas para carregar um discípulo. O outro lá não ia aguentar, que a Isis não me escute. Aí foi duas para pegar. Porque Deus te deu 2 braços, amados, para você abraçar. Tem muita gente precisando de um abraço. Tem muita gente precisando de um cuidado, de um cafuné, de um carinho, de um toque. Tem muita gente precisando de um consolo, de um conforto. E você tem tudo que essa pessoa precisa. Você tem Jesus, você tem 2 braços, você tem um coração sarado. A gente precisa utilizar os nossos braços, olha bem. Assim como o Pai me envia, eu envio vocês. E Jesus salvou a gente com os braços abertos. Jesus salvou a gente com os braços abertos. E abertos ainda estão. Para todos quanto você conseguir levar a Ele. Para todos quanto você conseguir apresentar diante dEle. Para todos quanto você conseguir alcançar com o seu braço. E levar ao braço dEle. Jesus denunciou pecados, dobrou os joelhos e abriu braços. E ele falou assim: vai, porque assim como o Pai me enviou, eu envio você. Se você dobrar seus joelhos, tratar o pecado como pecado e abrir os braços, a gente não vai conseguir o sonho de batizar 50 pessoas no final do ano, não. A gente pode chegar a 100, a 150, a 200. Porque nós estamos aqui para abraçar. Hoje, de 15 em 15 dias, nós estamos tendo aqui uma reunião de mentoria. Tratando diferente com a liderança. Começamos essa semana uma visão extraordinária que Deus tem dado para a gente cuidar de um líder, para o líder cuidar de uma célula, para a célula cuidar desse bairro e a gente alcançar muitas pessoas para Jesus. Sabe por quê? Mas eu disse lá no batismo, no domingo, ó, a gente tem que se preparar para cuidar. Porque se a gente não tiver cuidado de quem Deus está mandando, Ele simplesmente manda para outro. Estou mandando para vocês não estão cuidando, eu vou mandar para quem cuida. Então tem muita gente se preparando para cuidar. E nós também estamos nos preparando para cuidar. Eu quero que você que ouva essa palavra nessa noite. Que ouva essa palavra nessa noite. E que tenha a missão 2. A 1 é de Jesus, o 2 é você. Que você se prepare, amado. Vem aí a nossa escola de líderes. Você possa fazer a escola de líderes, você que ainda não fez. A gente começa a nossa escola dominical no próximo domingo já. Às 17h30, 5h30 da tarde. A gente volta com a nossa escola bíblica dominical. Preciso que você se prepare. Se prepare para ser bênção neste lugar. Se prepare para cuidar de vidas aqui. Deus está mandando muitas vidas. E nós vamos nos preparar
para cuidar de todas elas, para que ele não seja necessário ele enviar para outros. Vamos cumprir a missão de Jesus? Jesus denunciou o pecado, dobrou o joelho e abriu os braços.